Oi, pessoal, boa noite, perdão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos continuar aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos falar de dois fenômenos que ele coloca neste capítulo, que são os possessos e os convulsionários. Então, vamos lá. O que são os possessos, né? A palavra possesso, a gente entende normalmente, né, vulgarmente, a gente entende como uma ideia de demônios, né, que envolvem e tomam a alma, né, e coabitam juntamente com o encarnado, né, que seria a possessão, né, possessão demoníaca. Mas a doutrina espírita, ela nos dá uma explicação, uma compreensão mais racional e mais profunda sobre isso, né? Então vamos ver aqui. Primeiro, né? Não há coabitação de espíritos no mesmo corpo, né? A alma é ligada ao corpo por laços fluídicos, né? E não há possibilidade de haver união de uma outra alma, de um outro espírito. Então, cada corpo vivo, cada encarnado, estando vivo, ele tem ali uma alma ligada a este corpo, como a gente já viu em lições anteriores, e não há possibilidade de haver dois espíritos habitando o mesmo corpo. Então já começa por aí, né? Possessão neste sentido não existe. Tá? E o espírito não entra em um corpo, né, de alguém, né, como entra numa casa. O espírito não pode substituir também o espírito do encarnado. O espírito do encarnado pode se afastar, mas jamais se desligar. Quando o espírito se desliga, acontece a morte, né? O corpo e o espírito estão intrinsecamente ligados, intimamente ligados. Então, o espírito encarnado sempre age por sua própria vontade sobre a matéria, ou seja, sobre o corpo. O que é a verdadeira possessão? Ou, outra palavra que a gente usa aqui no lugar, obsessão. No Espiritismo, a possessão, quando a gente fala, aliás, nem se usa este termo, né? Mas o que a gente entende por possessão dentro da compreensão espírita? É a dependência absoluta da alma do encarnado em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. E a gente chama isso, né, essa denominação, no entanto, jamais ocorre sem a participação. Essa dominação, no entanto, ela jamais ocorre sem a participação do próprio indivíduo, do encarnado, seja por sua fraqueza moral ou por seus desejos e tendências. Por vezes, pessoas que têm problemas, por exemplo, epiléticos ou transtornos mentais, muitas vezes são erroneamente tidas como possessos, né? Porque muitas vezes as manifestações de um espírito que está subjugando um encarnado, que a gente chama no espiritismo de obsessão, ela pode causar, né, ações e convulsões no encarnado. E muitas vezes se confunde isso, pode ser confundido isso com um ataque de epilepsia, por exemplo, ou um outro transtorno mental qualquer. E às vezes é um caso de obsessão. É o que ocorria, ainda ocorre, as pessoas serem tratadas com distúrbios mentais e na realidade estarem sendo vítimas de uma obsessão, né? Aí no caso é uma obsessão grave. A gente já falou sobre os graus de obsessão, né? Quando chega neste ponto, que seria da subjugação, em vez da gente usar o termo possessão, porque não há posse do espírito, né? Há um comando do espírito, há uma subjugação do espírito desencarnado sobre o encarnado. Mas porque o encarnado fornece as condições para que isso possa acontecer, como a gente acabou de ver.
Então, a doutrina espírita nos explica que não é a existência de demônios, né? Porque que são demônios no entendimento vulgar, né, das pessoas? Demônios são seres criados para o mal, né? E que podem, né, atormentar os seres vivos e tomar posse da alma dos seres vivos, como a gente vê nos filmes normalmente. Mas, na verdade, o Espiritismo não usa essa palavra porque o que se chamam de demônios, o Espiritismo nos explica que são espíritos impuros ou imperfeitos, cujo estado é transitório, né, então eles não vão estar sempre nesta condição, porque é a lei do progresso. Então eles progredirão com o tempo. Enquanto eles estão neste estado de imperfeição, eles se comprazem no mal e procuram arrastar outros, né, principalmente os encarnados, para que também sofram, né, partilhem do seu sofrimento. Ou muitas vezes é uma perseguição por vingança, né? E aí eles vão subjugar, se encontrarem as condições, né, para que isso aconteça, os encarnados, né? Como a gente pode então se libertar dessa influência dos maus espíritos? Os espíritos nos dizem o seguinte: é sempre possível se livrar desse jugo, desde que se tenha uma vontade firme, como se livrar de qualquer vício. Então, enquanto a pessoa não tomar a firmeza de propósito de realmente mudar, ela não deixa o vício. É a mesma, assim, é a mesma analogia aqui. Tá? Então a chave é fazer o bem, confiar, né, em Deus, rejeitar as sugestões dos espíritos inferiores. Então a gente tem que fazer, né, uma análise íntima, né, para saber se aquelas sugestões que nos são trazidas, né, e muitas vezes nós compartilhamos, mesmo lá no nosso íntimo. E a gente é difícil, por isso que é difícil a gente se livrar, né? Porque a gente se compraz muitas vezes naquilo que os espíritos tendem a nos forçar não, a nos induzir a fazer. Então muitas vezes a gente quer, não quer, né? A gente reluta, mas aquilo é uma tendência ainda arraigada, por isso a vontade firme, né? A luta contra essas tendências, essas influências, né? Eles nos inspiram os maus pensamentos, as paixões negativas, excitam as nossas paixões negativas, né? Então, muitos deles então usam, né, a exaltação do nosso orgulho, né? Esta sim é a maior fraqueza que nós temos, nosso orgulho. Então, os espíritos vão ali nos induzindo, nos influenciando. Aí a gente vai achando que a gente realmente é excepcional, a gente é superior aos outros. A gente começa a ver achar que as pessoas todas à nossa volta estão sempre erradas, sabe? E isso vai sendo excitado cada vez mais e nós nos tornamos cegos. E ao mesmo tempo nós vamos nos deixando levar, porque isso nos compraz, né? Por isso que a obsessão em determinados graus, quando a gente não percebe, não aceita, né, que está sendo envolvido. Os vícios nos proporcionam isso, né? Porque normalmente o viciado, a pessoa que está viciada em qualquer substância ou atitudes mentais, ela sempre acha que não. Ela não. Ah, eu bebo. Não, mas eu paro a hora que eu quiser. Não para, não. Mas agora eu não quero. E aí a gente, né, se liga, por exemplo, dentro de um determinado vício, a gente se liga aos espíritos que vão nos empurrar cada vez mais em direção ao fundo desse poço. Por isso que eles falaram lá a vontade firme. Realmente, precisa sim de uma fortaleza
de espírito, de vontade, para que a gente possa se livrar, porque são coisas que estão arraigadas em nós mesmos. Por isso que é complicado. Aí ele fala sobre, nós já citamos isso algumas vezes, a ineficácia das fórmulas de exorcismo, né? Fórmulas cabalísticas, né? De exorcismo. Elas não têm poder nenhum, né? Talismãs. Isso não tem poder nenhum sobre os espíritos. Nenhum. Normalmente os espíritos zombam disso, né? E reagem a isso de forma, às vezes, até violenta, né? Às vezes até piorando a situação, né? Eles falam também do poder da prece, né? Poder da prece. A prece é um auxílio poderoso, sim, mas eles fazem uma observação interessante. Mas não basta murmurar palavras. É que interessante isso. Ó. Deus assiste aqueles que agem. O indivíduo obsidiado deve, por sua vez, trabalhar para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então é óbvio que a gente pode fazer prece, a gente pode dirigir nosso pedido a Deus para que nos auxilie, para que envie os bons espíritos para nos auxiliar, mas isso não pode ser só as palavras, ou recitar preces, eu vou fazer determinado número de orações. Não, isso não leva a nada. É a prece do coração, é a prece íntima, é a prece realmente de vontade. Eu quero mudar e a gente ergue o pensamento a Deus, aos bons espíritos, pedindo ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí sim a gente recebe. Com certeza a gente recebe, a gente é auxiliado. Inclusive fazer a prece também para o espírito que está nos obsidiando. Né? Isso é uma atitude de humildade. Né? Nós nos humilhamos, olha, eu estou à mercê. Assista também este espírito. E não encarar este espírito como um inimigo a ser eliminado, mas sim aquele que é nosso inimigo naquele momento e que deve ser iluminado por Deus para que consiga também enxergar um novo caminho. Então, a gente viu aí que, desculpem, então a gente viu que possessão em termos espíritas não existe, né? Não se toma posse de um corpo, né? Cada corpo um espírito. Então nós consideramos aí esses envolvimentos como obsessões em estado mais grave, né? Tanto que a gente não usa, normalmente a gente usa a palavra subjugação em vez de possessão para não ter essa conotação de posse, né? Como as pessoas normalmente têm. Se a gente falar, nossa, fulano está possuído, ela vai entender que existe ali um demônio dentro daquela pessoa. Né? Então entendamos que isso não existe, não é dessa forma que se processa. É a subjugação de um espírito imperfeito, arraigado no mal, que nos envolve e procura nos arrastar também para a sua dor e seu sofrimento. Aí o segundo item, todos esses itens que Kardec está colocando aqui, né, são manifestações que provam, são estados que provam a existência do espírito. Né? Na possessão, ou na obsessão, a gente consegue caracterizar quando o espírito ali está se manifestando através daquele encarnado, mesmo contra a sua vontade, né? Subjugando, provocando, fazendo com que aquele encarnado faça coisas contra a sua própria vontade, de forma consciente. Então todas essas manifestações vão provando a existência de que há algo mais além do corpo físico, né? A alma, ao espírito.
Neste outro fenômeno, são fenômenos, encontrei a palavra aqui. Então, neste outro fenômeno são os convulsionários, né? É da palavra convulsão mesmo, né? Que as pessoas entram em convulsão, né? Então, vamos lá. O que são esses fenômenos nos convulsionários? Na época de Kardec existiam relatos, né, destas manifestações, né, muitas vezes envolvendo um grupo grande de pessoas em determinadas localidades, que foi estudada por Kardec. E aí foi determinado aí, pelas observações, que existe aí uma ação espiritual dos espíritos juntamente com uma ação fluídica. Eu falo de ação fluídica, mas ele usa o termo ação magnética. A gente não usa, procuro não usar esse termo atualmente, porque Kardec, ao longo do tempo, também parou de usar esse termo magnetismo, né, que não se firmou, que nada mais é que uma ação fluídica de alguém sobre outra pessoa. E era chamado isso aí de magnetismo, porque se acreditava, se fazia um paralelo com o magnetismo que a gente conhece hoje. O que é magnetismo? É a ação do ímã, né, de atrair metais, por exemplo. O ímã atrai metais, né, cria um campo e atrai. O que acontece não é exatamente o que acontece no magnetismo, né, da física, né, e sim uma ação fluídica. Então a gente vai usar o termo aqui, na lição ele usa várias vezes o termo aqui magnetismo, mas a gente entende que é uma ação fluídica que acontece aí, tá bom? Então o papel dos espíritos aí é grande, né? A intervenção dos espíritos é muito grande juntamente com esta ação magnética ou fluídica. Mas como ele fez uma observação aqui, os espíritos, né? Mas muitas vezes isso acabou sendo usado, né, por pessoas inidôneas, né, charlatões, para explorar, né, a credulidade alheia, né, exagerando esses fenômenos que são fenômenos fáceis de você imitar, né? Fulano lá entra em aparente transe, se joga no chão, fala bobagem e fica. Se for um bom ator, você acredita que a pessoa está ali no estado de convulsão. Qual a natureza dos espíritos que envolvem essas pessoas, né, nesse estado de convulsão? São espíritos imperfeitos, né, que participam desses fenômenos, são pouco elevados, né? Espíritos superiores não se comportam, não se ocupam dessas manifestações. Aí eles perguntam, né, por que um grande número de pessoas é envolvido nessas ações muitas vezes. Kardec cita aqui um caso na Revista Espírita de 1859, que são os convulsionários de Saint-Médard, que eram pessoas que se reuniam no túmulo de um diácono chamado Paris. E ali eles acreditavam que neste túmulo, né, deste diácono, aconteciam milagres e manifestações, e ali se reuniam um grande número de pessoas e entravam em estado de convulsão, né, se debatiam, se batiam com golpes violentos, chegava a fazer crucificações, né? Então eles perguntam o porquê disso, né? E aí os espíritos nos explicam que é uma ação, perdão, é um efeito simpático. A gente já falou aqui sobre os laços, né, que ligam os espíritos e tem os laços de simpatia. Então são espíritos simpáticos, ali no caso os encarnados, né, que têm o mesmo pensamento, comungam o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos, e tem a chave que liga, no caso deste caso, era ali o diácono, né, o túmulo do diácono, e aí essas pessoas
vão trocar, se unem ali, trocando estas energias, e isso domina todos. A gente citou sobre isso algumas vezes. Se você tiver numa aglomeração, né, de várias pessoas, por exemplo, no ato religioso, e que ali começa a se excitar, né, a devoção exagerada, aquela coisa né, de vamos orar, e as pessoas começam ali a gritar, a gesticular, e as pessoas vão entrando num estado de convulsão mesmo, né? E vão sendo dominadas por aquela energia. E se alguém ali, por exemplo, cai no chão, né, outras pessoas vão cair. Vai dominando isso, né? É isso que acontece esse efeito, né, de simpatia que acontece nas reuniões assim de grupos que tomam atitudes violentas, como linchamento, por exemplo, né? É uma espécie de convulsão. As pessoas perdem a razão ali e saem violentamente agredindo, né? É o que acontece. O que acontecia no caso, por exemplo, do exemplo desses convulsionários que se reuniam ali no túmulo do diácono, né? Então há uma analogia aí com o sonambulismo, porque os espíritos dizem que essas pessoas elas entram, né, numa espécie de sonambulismo consciente, como a gente estudou há um tempo atrás, né, o sonambulismo desperto. E aí acontece diversos fenômenos. As pessoas ah, ah, passam a, a ter, por exemplo, insensibilidade física, suportando dores assim que no estado normal não suportariam, como no caso dos convulsionários aqui, chegavam a ser crucificados, né? Falavam em línguas desconhecidas, ah, faziam discursos, outros xingavam, gritavam. A gente tem algumas manifestações assim, né, que a gente às vezes observa aí em reuniões religiosas, que as pessoas entram neste êxtase, nessa coisa, e começam a se debater, a gritar, a pular, perdem completamente ali a noção, se agridem, né? Muitos entram, se agridem, né, pro flagelo, né? Então se chicoteiam, se cortam. É uma série aí de ações ah, que acontecem nesses estados, né? E aí sim, as pessoas entram neste estado e atraem os espíritos, esses espíritos ah, inferiores, que aí se juntam, né? E a coisa degringola e toma proporções às vezes grandes, né? Envolvendo um grande número de pessoas e passam muitas vezes a fazer atos ridículos que ah, não, não se dão conta, né, disso. Então, deixa eu ver mais alguma coisa que seja interessante. É basicamente isso. A gente já falou da insensibilidade física, né? Que é causada aí pela exaltação do pensamento, né? Você entra, é uma descarga violenta de adrenalina e a pessoa realmente faz uma transformação no seu corpo e suporta assim, dores que normalmente não suportariam, né? Torturas atrozes, né? Bom, ser crucificada e nem se dá conta disso, não sentir realmente dor nenhuma. É no calor de toda essa convulsão que essas coisas acontecem. Então, para resumir aqui esses dois itens.
Tanto nos casos de possessão quanto nos fenômenos, né, dos convulsionários, o Espiritismo nos convida a transcender a visão superficial e mística desses fenômenos, buscando uma explicação racional baseada na ação dos espíritos e nas leis naturais. Então, esses eventos não são sobrenaturais, são explicados pela manifestação de forças da natureza, que são os espíritos, né? Que são ainda incompreendidos e não são aceitos pela ciência material, mas são parte da natureza. Ao entender a verdadeira natureza da intervenção espiritual, nós somos capazes de combater a ignorância, o charlatanismo e os preconceitos, direcionando nossos esforços para a reforma moral individual e coletiva, que é o verdadeiro caminho para o progresso da felicidade. Então, é por aí. Todos estes fenômenos vão nos dando uma explicação de forma racional de como acontece, então a gente vai desmistificando, como por exemplo, né, nos casos chamados de possessões demoníacas, a gente vai entendendo que isso não existe, nós vamos entendendo qual o mecanismo que provoca e facilita, né, a ação desses espíritos sobre nós, enquanto indivíduos encarnados, e a gente aprende, através do estudo deste mecanismo, a nos defender. A mudança moral, porque se a gente não mudar nossos valores, né, espirituais, nos espiritualizarmos, abandonarmos umas paixões inferiores, né, materialistas, a gente continua à mercê dos espíritos que ainda têm essas paixões, essas tendências e se afinam, se aproximam e nos envolvem, e nos arrastando para esse estado de inferioridade. Então, a compreendermos esses fenômenos, né, essas situações, e aprendendo a combatê-la através da nossa transformação moral, o Espiritismo vai, né, fazendo com que cada indivíduo vá progredindo moralmente e espiritualmente. E a mudança geral, né, um grupo grande de indivíduos vai mudando a sociedade. Por isso que o Espiritismo, Kardec falava muitas vezes, que era um grande motor de transformação da humanidade, através do estudo racional destes fenômenos, da compreensão da existência do espírito. Então a gente vai estudando aqui e tentando compreender cada um destes fenômenos, compreendendo a sua origem, a sua razão, e isso vai fazendo com que a gente vá se transformando. A gente vai compreendendo que muitas dessas situações são provocadas ainda pelo nosso próprio estado de inferioridade, né? E ao nos livrarmos cada vez, né, aos poucos, dessas nossas paixões, né, do orgulho, do egoísmo, nós vamos nos transformando e vamos nos livrando. Nós vamos criando proteções naturais através da elevação do pensamento contra os espíritos e a ação dos espíritos inferiores. Não há outra forma, como foi dito aqui, para que a gente possa neutralizar a ação desses espíritos. Então é isso, gente. Boa leitura para o tema, né? Eu sempre recomendo o tema, a leiturazinha do tema, né, do capítulo, dos itens, possessão e os convulsionários. E fiquem com Deus.